Então, estamos no dia 26 de janeiro de 2026, é uma segunda-feira. Vamos conversar com o escritor Carlos Henrique Schroeder sobre o livro História da Chuva. Então, Carlos, para iniciar, né, a nossa conversa, eu queria que você apresentasse, falasse, né, o local de nascimento, a data de nascimento e o seu nome completo, por favor. Então, eu sou o Carlos Henrique Schroeder, nasci em Trombudo Central, no Alto Vale do Itajaí, em 9 de junho de 1978, no Hospital de Trombudo Central. E para iniciar, então, a gente queria saber um pouquinho, conhecer, entender como você recorda da sua infância, né, como que era o menino Carlos. Então, por eu ter nascido, eu nasci em Trombudo Central, que é uma cidade pequena. Quando eu nasci, a cidade, eu acho que tinha, sei lá, 8 mil habitantes. Hoje ela deve ter o mesmo número, 8 mil habitantes, né? Essas cidades agrícolas do Alto Vale, elas ficam estagnadas, né? Gente que chega, gente que sai, mas elas ficam geralmente estagnadas, né? A única que cresce um pouco e às vezes decresce é Rio do Sul. Então, eu só nasci no Hospital de Trombudo Central, mas eu fui criado no interior de Trombudo Central, que na época era o distrito de Braço do Trombudo. Então, era um distrito. E não satisfeito de morar num distrito de uma cidade pequena, que na época, sei lá quantas pessoas moravam em Braço do Trombudo, 500, 600 mil, né? Hoje em dia já é um município, o distrito, já deve ter 2, 3 mil habitantes, 4 mil habitantes. Eu vivia entre Braço do Trombudo e Serrio, que é um pouco mais acima, né? E tem uma curiosidade que é interessante, que há uns 40, 50 anos atrás, essa era a rota para se chegar no oeste catarinense. Não tinha BR-470, então você tinha que passar. Chegava ali em Rio do Sul, entrava em Trombudo Central, Braço do Trombudo, subia pelo Serrio, Otacílio Costa, Lages. Bom, era um dos caminhos usuais. Então, é uma região muito interessante, porque, assim, a minha família que se criou ali, nos anos, sei lá, 50, os anos 60, tinha hotel no Serrio, meu avô tocava, tinha um açougue, tinha um comércio, e depois tudo, quando passa para a BR-470, esses comércios, esses hotéis, toda essa vida que pulsava em redor, tudo murcha, né? E hoje é uma região meio fantasma lá, o Serrio. Esses dias eu fui, no final do ano passado, eu fui lá, bati umas fotos ainda, parece uma cena de filme, né, do Twin Peaks, assim, né, David Lynch. Então é bem interessante, assim, pensar. E a minha infância foi uma infância de criança criada numa área rural, assim, né, vendo boi, vendo vaca, gosto de terra na boca, né, porque você não tinha asfalto, não tinha pedras, brincando na rua, brincando de coisas que machucam, subir árvore, quebra árvore, cai. É uma outra realidade hoje, por exemplo, da dos meus filhos, né, que são, tipo, piá de prédio, né, como dizem, né, é uma outra realidade. E aí você tinha outras relações e outras dinâmicas sociais, né, porque você tá criado na rua, né, tinha um horário para voltar. Mesmo depois, quando eu vou para Balneário Camboriú, que daí já é outra história, eu também era alguém que era criado meio na rua. Então você fazia amizade, fazia inimizade, existia dinâmicas geopolíticas locais, já desde a mais tenra idade. Então você fazia amizade com um amigo da rua tal, ia para determinado lugar. Então, o que eu me lembro da minha infância em Braço do Trombudo são essa liberdade, esse ir e vir constante de estar criado. Meus pais sempre trabalharam muito, então fui criado um pouco livre, e também a relação com a minha oma, né, a minha avó, Uta Rollets. Nós éramos vizinhos, assim, né, tinha a casa deles, e a casa dos meus avós era eu tenho dois, a minha avó materna tinha um açougue, assumiu, depois do falecimento do meu avô, assumiu um açougue, então é um matriarcado, parece aquelas famílias napolitanas dos romances da Helena Ferrante, sabe? Todo mundo falando, ela com 13 filhos e tal, super matriarcado, onde ela coordenava, e até a sua morte, coordenava toda a família, ajudando os filhos, muitos dos filhos, eu acho que a cada 3 filhos, um era alcoólatra, né? Então, eu também fui criado vendo essas questões do álcool, né? E do outro lado, era uma família tipicamente burguesa, ligada à política, que era a família do meu avô, que era o Heinz Schroeder, o cara que era político, prefeito, inspetor de banco, condições financeiras melhores. Então, fui criado entre esses dois mundos, que era um mundo de muito sangue, né?
vendo matar animais, via lá, matar porco, matar gado, tirar pele, bota o pelo para curtir, ajudava nesses processos, inclusive via sangue, então algo muito recorrente da minha infância é isso. E a outra é uma coisa meio burguesa, de ter um pater, né, um Heinz Schroeder, que sentava na mesa, todo mundo esperava para começar a comer, sentava. Aparecia, de um lado, um romance da Helena Ferrante, e do outro, parecia que estava dentro de um Thomas Mann, né? Era toda, tinha uma autoridade, os filhos, por ele ter muito poder financeiro, né? Os filhos sempre gravitando em redor dele, né? Do meu avô. E a minha avó, a minha oma, né? A Uta, Rollins, ela falava francês, era super letrada, foi secretária bilíngue, né? Então eles tinham uma biblioteca muito interessante em casa. Eu parte dessa biblioteca, sabe? Guy de Maupassant, Hemingway, Prêmio Nobel de Literatura, ano a ano. Então, assim, eu fui criado entre esses dois mundos, um mundo bem proletário de sangue, com os meus tios desempregados, né? E o outro mundo dos burgueses, dos Schroeder, né? E isso é muito interessante, e essas coisas me marcaram profundamente, assim, de ver meus tios bêbados brigando na rua, pelo lado da família Machado, ver os açougues, vendo o tio amarrado, porque estava na época, como se diz, estava desintoxicando, né? Então eles tinham delírio, via jacaré, bem, né? E os meus tios, tem até a Helena Ferrante tem uma frase muito legal que ela fala do o porão da escrita, né? Como você se esconde a sua formação de escrita, né? Tua formação literária, né? Sempre associei a minha formação de leitor, sobretudo a biblioteca do meu avô paterno, né? E da minha oma também, né? Porque eles tinham uma biblioteca grande e tal. Mas eu sempre soterrei os livrinhos vagabundos de faroeste dos meus tios alcoólatras, que eram muito interessantes, assim, eu lia tipo um de tarde, porque eram uns livrinhos, assim, de umas coleções, nem lembro como eram essas coleções, mas as histórias eram sempre as mesmas, então às vezes eu lia 2, 3 num dia, porque eram 100 páginas, livrinho assim, era sempre um homem, um forasteiro, um xerife, que chegava numa cidade e tinha que resolver um problema, né? Bem jornada do herói, assim, né? Todas eram iguais, só mudavam os cenários, né? Eventualmente tinha uma heroína mulher, né? Mas geralmente era e, e o prazer da leitura de ler essas porcarias, assim, né? Não diria que é porcaria, faz parte de um processo de formação do leitor. Não vamos colocar em escalas a importância de leitura, mas quanto disso eu li, o quanto disso eu fui feliz lendo aquilo, né? Então, eu fui criado nesses mundos assim, né? Enquanto meus primos, eu gostava muito de brincar, mas eu gostava de ter o meu canto também. Ficava no meu cantinho lá, no sofá da minha avó, falecida avó, ficava lá lendo o livrinho e tal. Era bom, porque meus pais trabalhavam, então eles meio que delegavam aos avós, tipo, de janeiro até março, até começar as aulas, ó, toma, toma os teus netos aí. E aí eu ficava, sei lá, 40 dias na minha avó materna e uns 40 dias na avó paterna, né? E sendo um dos mais velhos, tinha os privilégios e as responsabilidades que me cabiam, né? Bom, falei demais. Você comentou um pouquinho dessa relação que você tinha já com a literatura, né? Uhum, E queria que falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, até avançando um pouco já para a adolescência, assim, como foi esse uhum. despertar para a leitura. E se nesse momento da sua vida já tinha também o exercício da escrita, né? Se isso já era uma realidade nessa fase. Então, eu sempre tive uma vontade muito grande de me expressar que não fosse apenas pela palavra ou pelos gestos, e sempre tive como eu posso dizer, uma mente muito inquieta. Tem até um diagnóstico para isso, né? Agora eu não vou me recordar, mas é como se fosse uma imaginação um ultraprocessador de imaginação. Então, eu sempre fui um cara muito um processamento de imaginação muito grande, assim, né? Tivesse um processador diferente se fosse comparar com um computador. E isso acaba se extravasando para texto, acabava se extravasando. Então, eu sempre era o cara que queria agitar, fazer teatro, juntava os primos, vamos fazer uma peça de teatro, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E eu escrevia, antes de ser um leitor
profícuo, de ser um grande leitor, eu já escrevia pequenas histórias, porque isso acabava extravasando, né, para isso. E eu só me torno um leitor de fato quando... É uma história até chata, assim, tanto que eu repeti, às vezes eu fico... Quando uma prima, meus pais vão viajar, me deixou com uma prima, então eu tinha 12 ou 13 anos, e completamente entediado, antes de virar um viciado nos livrinhos de faroeste, antes de devorar a biblioteca dos meus avós, cai na minha mão um livro que tem lá em casa, que é o... que tinha na época na casa, que é o Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que é um romance de aventura, né? Então, porra, então imagina na cabeça de um adolescente ali, 12, 13 anos, praticamente um pré-adolescente, tu entrar naquele universo de alguém que passa por um naufrágio, você tem que fazer uma amizade, você está tá numa ilha, você tem que sobreviver, se desvencilhar de todas as armadilhas. Eu praticamente virei uma noite lendo aquele livro. E eu fiquei absolutamente dopado por aquele livro. E depois eu tento passar a repetir isso. O Alan Poe, lá, o escritor argentino, ele tem uma frase muito legal do que você espera quando vai ler um livro de ficção. É que ele te encante, que você fique dopado, né? Que você fique anestesiado por aquela narrativa, que você vá do início ao fim. E depois eu tento repetir essa experiência, e me torno um leitor obsessivo e começo a ler sem parar. E acabo encontrando na leitura um sentido para mim, sabe? O que eu vou fazer? Não tem nada para fazer, não, tô sem eu vou ler. Então eu comecei a ler sem parar, virei o chato da leitura, abdicava de algumas outras coisas para ler, e aí eu encontrei um terreno muito fértil, biblioteca dos avós, biblioteca dos meus tios alcoólatras lá, que era, cara, eles tinham, sei lá, 300 livretinhos daqueles de faroeste, sei lá, Bolsa Livro, eu não vou lembrar, eram várias coleções diferentes, uma era Bolsa Livro, outra, enfim, ele tinha o Tex também, que era de quadrinhos. Então eu me torno um leitor voraz e entro para esse mundo, e aí acaba confluindo a escrita com a leitura, né? E eu me torno. E falando em história e geografia, todos os meus livros, eles têm um olhar enviesado não só para a geografia e para a história. Por exemplo, as fantasias eletivas, assim, passa em Balneário Camboriú nos anos finais dos anos 90, e a narrativa é toda entremeada por aquilo que já foi Balneário Camboriú. Era um polo universitário nos anos 90, não existiam universidades no interior, os alunos iam para lá, então existia uma cena noturna, né, que depois tudo isso foi soterrado pela especulação imobiliária. Balneário Camboriú já não é isso há uns 20 anos, né? E a História da Chuva passa por Blumenau, Jaraguá do Sul, Aranha surge de algo que se passava em Garopaba, que era um encontro matinal com diversos tipos de aranhas. O meu novo livro que estou trabalhando agora, ele chama-se Assunção, é um livro que passa metade em Jaraguá do Sul, metade na capital paraguaia, então sempre com rescaldo social, político e histórico, né? Então, é isso, né? E sempre com um pouco desses ecos da infância, né? Então, é sempre um caminhar. E olhando assim para, né, o passado, quando que você identifica que existiu essa aspiração de ser escritor profissional? Foi muito tentativa e erro, né? Eu sempre quis viver de escrita, sempre quis viver de muita coisa, então eu ia tirando para vários lados, assim. Tentei no teatro, escrevendo para teatro, fiz lá no início dos anos 2000, a gente encenou várias peças que eram minhas, e isso envolvia, como eu sempre tive uma veia um pouco gostava de arriscar, então eu acabava me envolvendo na produção. Então a gente tinha uma época que tinha Companhia Resistência Teatral, que aí já morando em Jaraguá do Sul. Então eu era o dramaturgo, era o produtor, é o cara que recebia o ingresso e o cara que fazia sonoplastia, né? Como é teatro, né? Então era muito divertido tu passar por todas essas fases, né? Mas eu só me encontro de verdade, assim, na escrita, porque eu gosto de ficar sozinho também. O teatro me forçava a estar com muita gente e me forçava a lidar com problemas, como eu posso dizer,
problemas humanos extratextos. Então, era chilique do diretor, ator com problema. Então, é como no cinema. Eu tive uma experiência recente com o cinema, ainda tenho vários. Quando você está envolvido uma coisa é você escrever um roteiro, outra quando você se envolve na produção de tudo isso, você tem que lidar com uma série de problemas extratextos, né? É a vida, né? Mas eu gosto realmente e me encontro na solitude do texto, né? Ler 300 vezes o mesmo texto, achar os problemas, e na evolução que o texto te dá, sabe? Então, a cada livro que eu venho escrevendo, eu não sei se estou, mas eu me considero um pouco mais maduro, e isso me trava mais, e eu começo a ter um senso de responsabilidade maior. O último livro que eu publiquei já faz 6 anos. Tem gente que quer publicar todo ano, tem gente que precisa ter a angústia da relevância, né? Tá sempre publicando, 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 publicando. Eu não estou nessa mais, né? Eu acho que a escritura ela tem um tempo muito próprio também. Você deixar o texto descansando, você voltar ao texto, você reescrever, você dizer, porra, isso aqui tá... Pô, o livro que eu escrevi agora, eu acabei de jogar 100 páginas fora. Trabalho que dá para escrever 100 páginas de Word. Uma veia toda, um núcleo todo, assim, para o bem da narrativa, né? E é sempre uma ilusão, né? Você às vezes fica pensando, pô, estou escrevendo para quem lá? O cara tem lá meia dúzia de leitores, ou tanto. Mas, por outro lado, você começa a ver coisas interessantes. Gente que tem além da História da Chuva hoje, por exemplo, ontem ainda tinha uma moça lá do Rio Grande que estava lendo História da Chuva na praia, postou stories. Aí vocês estão pesquisando, então são essas coisas, esses fantasmas que são interessantes, porque, veja bem, o livro foi escrito em 2013, 2014, saiu em 2015. A gente está falando isso de 11 anos atrás. Olha quanta coisa rolou de lá para cá. Então, é muita coisa. Eu já escrevi outros livros, outros textos, roteiros, outras... E o livro ainda, ele continua seguindo o seu caminho, encontrando seus leitores, encontrando alguma coisa. E essa é a magia da literatura, né? E tem uma coisa muito legal, porque, assim, ó, As Fantasias Eletivas é um livro de 2014, o História da Chuva de 2015. E as fantasias eletivas, por ter uma pauta interessante, uma pauta necessária durante a época, ele ficou uns 3, 4 anos em uma determinada evidência, foi vestibular da UFSC, foi vestibular da CAF, passou em um monte de lugares, né? Então, ele meio que soterrou a História da Chuva, sabe? Tipo, as pessoas conversavam, pô, o Castro, ele tem uma história as fantasias, é legal, você leu? Legal. Então, foi um livro que foi meio que soterrado, e ele começa a descolar os seus leitores, as pessoas começam a ler lá em 2020, que eu vejo que as pessoas começaram a ler História da Chuva de novo. Então, isso é muito legal, porque mostra que a literatura ela não tem um tempo mesmo. Os livros, o livro daqui a pouco pode sumir de novo, e daqui a 20 anos, um outro crítico pega, o livro volta à tona. Então, essa que é a magia da literatura, e isso que me dá um pouco de esperança, assim, né? Porque são pautas que são importantíssimas, que são pautas urgentes, que são de hoje, né, que a literatura está tratando de trazer. Existem livros que não têm pauta, eles ficam em pé por suas idiosincrasias, por suas discussões, e uma não é melhor que a outra. As coisas eu acho que né, tem que caminhar juntas ou não, né? Perfeito. Pegando aí o gancho do História da Chuva, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre a origem da ideia desse livro, né? Como Uhum. nasceu e por que escrever História da Chuva. Então, aqui em Jaraguá do Sul, tem algumas coisas que estão dentro do livro, obviamente, que tem um espelho real, né? Coisas que são muito próximas daquilo que eu vivi durante um tempo. Talvez só não fosse usar o termo autoficção, porque toda ficção já é um pouco auto, né? Autorreferencial, ou autoespelhada, ou auto, né? Então, tudo que você escreve traz um pouco de você em alguma medida. Por mais que eu possa escrever um romance medieval da década de, né, tal, uma fantasia,
tudo é meio alto, tudo é um pouco ficção, né? Então, o que que acontece? Muitas das coisas que estão na História da Chuva aconteceram. Toda a parte ligada ao teatro de formas animadas é ficção. Até esses dias alguém me perguntou, estava tendo um clube de leitura em Araranguá. Eles leram, estudaram a História da Chuva no final do ano, então leram lá 20 pessoas ao mesmo tempo, discutiram, e uma das organizadoras me mandou uma mensagem, até devo ter essa mensagem, eu acho que está no Instagram, qualquer coisa eu posso até mandar para vocês. E ela perguntando, tá, Carlos, mas tudo que é da parte do teatro é verdade, né? O Lauro e o coisa existiram, tal, tal. Eu falo, não, não, de forma alguma. Isso para mim é um elogio, né? A ideia do livro era justamente equiparar a ficção e aquilo que se pode chamar de realidade, que a realidade também não existe, né? São, são campos de visão, né? E, e aí eu fiquei muito contente, assim, me tornei com um elogio, pô, que legal. Então as pessoas têm essa, né? Existe alguns grupos ali que eu cito, tipo Giramundo, é um grupo que existe, um grupo que funcionou, alguns, mas o restante, toda a história do Lauro, a história do outro grande titereiro lá, que é a inspiração deles, que ensina, é toda ficcional. E isso me deu muito prazer ao escrever, me deu muita vontade. E o livro nasce justamente por eu passar muitas coisas que aconteceram durante aquela temporada de chuva que rolou. Não foi brincadeira 90 dias de chuva sem parar. Eu acho que Joinville também teve essa temporada aqui, eu não sei se, mas aqui foi muito difícil, cara, água escorrendo pela parede, umidade. Eu saía de casa, um dia era uma rua fechada, no outro dia era outra. A tragédia o que aconteceu em Blumenau, e aqui do lado teve aquele desmoronamento, então foi muito impactante para quem, mesmo nós que somos acostumados aqui, temos dois rios aqui, né, o Itapucu e o Jaraguá, acostumados, em alguma medida, a cada 2 anos o rio subir, pegar uma ou outra rua, isso é normal, quem vive em cidade com rio é normal, Blumenau nem se fala. Mas foi bem peculiar, foi muito diferente, porque não parava de chover, sabe? Com intensidades às vezes baixas, intensidades mais altas, então aquilo foi muito marcante para mim. Eu fiquei um tempo depurando tudo aquilo, e eu também tinha saído de um relacionamento de alguns anos, entrado em outro, e entre esses relacionamentos teve um X relacionamento. Então você imagina botar tudo isso no liquidificador, chuva, relacionamento, e sempre, na época eu editava uma revista, que era uma revista sobre teatro de formas animadas, e eu sempre fiquei, que era Moi Moi, né, cuidava da parte editorial, então eu sempre ficava assim pensando, tá, escrever é algo realmente dentro do campo das artes, pode ser algo underground, mas nada é mais underground do que ser alguém do teatro de formas animadas. Porque você não tem espaço, você não tem. Os recursos não chegam. Se já é difícil você viver de teatro de formas animadas, então é um outro. Então, tudo isso gerou uma série de perguntas e dúvidas. Quando você escreve um livro, não é para. Você vai à procura de algo. E às vezes não é a resposta, são as outras perguntas que vêm no caminho, que te levam adiante dentro da narrativa, né? E aí eu comecei. E aí comecei a fazer os rascunhos. E esse livro, eu desistiria desse livro, porque era muito intrincado. Tudo aquilo que eu me coloquei na cabeça de fazer, eu ia desistir, porque é muita coisa. Falar de teatro, falar de chuva, falar de relacionamento, falar disso. Mas aí no meio do caminho ganhei uma bolsa. E aí, errou. Eu tenho que entregar. Ganhei uma bolsa da Petrobras. Então, tudo aquilo que eu já havia desistido de outros projetos, eu já havia começado a fazer um livro na minha cabeça, contando a vida e a história do Cruz de Souza, Satã em Desterro era o nome. Pensando no Cruz de Souza enquanto artista e tal, e eu desisti, porque quando você começa a ver o tamanho de trabalho que é de pesquisa, o tanto que os 10 anos que eu passaria em cima disso, para não fazer só mais uma coisa, só mais um romance qualquer, né? E aí esse era um livro que eu desistiria, História da Chuva. A hora que eu, né? Só que daí como eu já havia prometido a feitura, havia ganho um edital, eu tinha que entregar e tinha que entregar aquilo que eu havia prometido. Um livro chamado História da Chuva, que ia investigar teatro de formas animadas, que ia investigar a chuva, papapá, papapá.
E aí eu estava amarrado, estava preso, vou ter que fazer e vou ter que entregar, entendeu? E aí, claro, foi importante, porque eu fiquei amarrado para fazer e tive que fazer, e daí saiu a História da Chuva. Talvez eu deveria ter demorado um pouco mais para escrever. Depois, quando eu li mais uma vez o livro, eu achei que algumas coisas ficaram tanto fugidias, no sentido, não de entendimento para o leitor, né? Porque eu acho que um livro tem que ter as suas janelas, assim, deixar o leitor encontrar suas próprias paisagens, né? Mas algumas outras coisas eu poderia ter tido um pouco mais de cuidado, assim. Mas isso é preciosismo, tá? E aí eu fiquei amarrado, tive que fazer e fiz o livro, né? Ao mesmo tempo, me salvou, porque eu lembro que meu filho mais novo era pequeno, apertado de grana, então tinha o dinheiro da bolsa, né? Da bolsa da Petrobras, que era um bom dinheiro. Era uma boa grana, acho que eram 30 mil, acho, era uma grana, que era um edital nacional da Petrobras, sabe? Eu fui, eu acho, o único de Santa Catarina que ganhou. Então, tá, vou fazer e vou fazer bem feito. Eu vou fazer bem feito porque eu ganhei, vou fazer bem feito porque eu preciso do dinheiro. Então, e tive que fazer, né? Mas eu acho que eu desistiria, assim, do livro. É muita coisa, é muita ramificação, o teatro de formas animadas, é chuva. E o legal é que o livro realmente ele promete uma coisa, alguns colegas que leram, pô, eu pensei que ia ler realmente uma história meio realista sobre as enchentes, não, mas é outra coisa, fala sobre outras coisas, fala sobre o que é ser artista, sobre o que é ser artista no Brasil, sobre o que é ser artista sobre teatro de formas animadas, sobre e muito pouco realmente sobre a chuva, mas ao mesmo tempo também fala sobre o que é a chuva, né? Então, mas eu desistiria, tá? Sendo sincero, eu ia desistir do livro. Tinha Pela colocado um horizonte complexidade. muito longo para. E até falando sobre essas impressões, né, sobre o que o livro fala. E o título, né, História da Chuva. Né, por que esse título e se ele veio em que momento do processo, né? O título foi uma das primeiras coisas que eu gosto muito de pensar em título assim. O título é algo que me leva para dentro da narrativa, sabe? Então, eu havia pensado no livro, havia pensado nesse título já, antes de ter, sei lá, 10 páginas, eu já tinha o título. E eu tive que mandar para a Petrobras, já tinha que ter título, já tinha que ter tudo. O nome do projeto também era História da Chuva. Então, foi isso. E ganhou o edital, acho que 2012 ou 13, eu não lembro. Foi nos últimos editais da Petrobras, esses de bolsa de criação literária, sabe? Eu acho que eu tenho aqui ainda, porque gerou um livro da Petrobras, assim, com todas as pessoas que ganharam aquela bolsa, com todos os projetos. Foi muito legal, assim. Eu estava amarrado, eu tinha que escrever, tinha que entregar, porque eu tinha ganho, tinha saído em jornal, entendeu? Daí, porra, cara, eu simplesmente podia fazer, não, não quero a bolsa, é só não me paga. Mas não, eu tinha que entregar e eu tinha também que, pelo dinheiro também. Então foi isso, ele me forçou a fazer e eu fiz, e foi legal. E só que quando o livro saiu, estava na onda das fantasias eletivas, vestibular, não sei o quê. E aí o livro ficou meio de escanteio, assim, né? Por mais que eu fosse fazer lançamento, as pessoas, legal, eu nem li as fantasias eletivas ainda, você já está com esse novo, entendeu? Eu estou com as fantasias aqui. Então o livro teve é um livro que o encontro com os leitores é mais tardio, esse, História da Chuva, né? Faz parte. E durante esse período de escrita do História da Chuva, tiveram alguns outros autores, livros, música, teatro, enfim, que de alguma forma influenciou esse período da escrita, assim. Vai comentar um pouquinho sobre isso. Então, eu sempre fui um leitor, sempre li muito Beckett, um escritor Beckett, mas também um dramaturgo. Então, era alguém que eu sempre li muito. E existe uma série de outros autores, dramaturgos, que são bem underground. Um deles é o Tadeusz Kantor. Tadeusz Kantor, é um polonês, da escola
escola, chama Escola Teatro da Morte, né? E é um vanguardista, né? Então as peças que ele escreviam eram peças que pensavam só não só a narrativa, mas a própria existência, né? Tadeusz Kantor, um polonês. Inclusive ele tinha programa de TV depois. Então existia toda uma escola de teatro polonesa que é muito forte. Que, se observar historicamente, a Polônia foi massacrada quantas vezes? Guerras, de todo lado. A Europa de um lado, a Rússia de outro, os impérios de outro. E eles acabaram desenvolvendo uma arte muito poderosa, muito ligada às transgressões. Então, assim, vamos pegar um dramaturgo e um pensador de teatro, como Tadeusz Kantor, que é polonês, um diretor de cinema, que é o Kieslowski, é o autor do Decálogo, da Trilogia das Cores. Então, uma série de dramaturgos e cineastas poloneses que me influenciaram, me acompanharam assim durante a escritura, né? E o Kieslowski, ele tem o Decálogo ele pega os pecados lá, os 10 mandamentos, né? E cria uma série, ele cria um episódio, cada episódio é como se fosse um daqueles 10 mandamentos, não matarás, não, né, tal, tal. E ele faz uma narrativa tão forte, tão pujante, assim, tão difícil, assim, uma trilha sonora pesada, assim, que eu fiquei realmente impactado e revi várias vezes, assim. Trilogia das Cores também. Tem um filme que é um filme nacional, é Um Crime Delicado, que é baseado num livro do Sérgio Santana, que também fala sobre arte. Enfim, né, nós somos a soma das nossas referências, né? Então, tudo aquilo que a gente vai consumindo no decorrer da nossa vida acaba passando um pouco para o texto. Mas, música, escutando. Você sabe que eu gosto de. Eu tenho um gosto super eclético, assim. Gosto, gosto musical, assim, de escutar desde música eletrônica, pós-punk, música erudita, música minimalista. Eu gosto de tudo, entendeu? Só não gosto de sertanejo. Mas o restante eu escuto com facilidade, assim. E daí tem horas que eu escuto muita música contemporânea, tipo, e tem horas que não. Então, por exemplo, a minha idade musical no Spotify deu 22 anos. Talvez quando eu falei, cara, o que está acontecendo? Minha companheira deu 70, os meus amigos deram 60. Eu justamente estava, ano passado, escutei muita música, álbuns contemporâneos, assim, né? Uma coisa de música pop. Aí tem ano que eu escuto música mais cabeçuda, música erudita, a música minimalista, a Philip Glass, muita trilha sonora de filme também. Mas eu pesquisei muito para escrever a História da Chuva nas próprias revistas, na revista Moi Moi, que é a revista de estudos sobre teatro de formas animadas. Eu editava, fazia parte editorial, né, mas não fazia curadoria de textos. Quem fazia curadoria de textos era o Valmor Lini Beltrame, que aparece como personagem ali no livro de forma bem rápida, né? Era um professor da UDESC, a especialidade dele era estudo sobre teatro de formas animadas. Então eu tinha muito material que já veio selecionadíssimo. A mamãe tem, sei lá, 10 edições, e com grandes entrevistas com grandes diretores sobre teatro de formas animadas, com reflexões, com ensaios. Então eu tinha muito material à disposição para pesquisar, e conhecia um pouco dos grupos de teatro de formas animadas. Então foi tudo relativamente, não foi tão difícil ter acesso a material para pesquisa. O difícil realmente foi estruturar a narrativa, botar a narrativa de pé, botar as coisas para se encaixarem, fazer os personagens terem suas próprias lógicas, né? Cada um tem o seu próprio mundo. Difícil foi criar um Carlos Henrique Schroeder que fosse ao mesmo tempo eu e que não fosse, né? A minha companheira não quis ler o livro, porque ela aparece como personagem e falou, não quero ler, não leio, quero ler. Então são essas questões aí. Né? E tem toda uma parte que tem um substrato verdadeiro ali, tipo, a minha companheira sempre viajou muito a trabalho, viaja,
Aquele apartamento que aparece no livro, que é o apartamento que o Carlos Henrique era um apartamento real, existe até hoje, não é esse que eu moro, mas era o que eu morava. Deixa eu ver o que mais. A cidade é a cidade em si, e o restante é uma história, uma biografia de personagens, Arthur e Lauro, que são ficcionais, mas são verdadeiros. Existem, ao menos na memória dos leitores. Você comentou sobre a complexidade, né, do livro, que até pensou na existência dele, né, se não fosse a bolsa ali. Então, eu queria comentar um pouquinho sobre qual foi essa metodologia em volta da escrita desse livro, assim, como que era a tua rotina de escrita e como que a escrita desse livro se diferenciou da escrita de outros trabalhos, assim, quais foram as particularidades do processo. Vamos pensar, por exemplo, as fantasias eletivas. Foi um livro que foi meio que escrito meio que de sopro. Comecei a escrever, as coisas foram indo, ele nasce de um outro conto, né, que é Os Excepcionistas. Ele brota ali de vários fantasmas, né, uma espécie de acerto de contas com a cidade de Balneário Camboriú. Eu começo a dar vazão a outros personagens, surge uma personagem que é a Copi, que ela toma conta do livro, e a coisa foi toda com uma fluidez muito própria, muito rápida. O História da Chuva não, foi meio que a forceps, tá? Porque não ia, não andava, e aí eu tive que criar escaletas, estruturas para fazer da pô, eu preciso falar sobre isso, eu preciso falar sobre aquilo. Então eu tive que fazer uma estrutura muito calcada inicialmente no racional, tá, para colocar ele adiante. Ó, eu preciso falar sobre aquilo, tá, mas eu falei sobre isso aqui lá. Então vira um grande mapa, tá? Vira um grande, né? O Ricardo Pilha, que é um escritor argentino, ele sempre fala uma coisa muito legal ali nos diários dele, que ele fala o seguinte: a diferença entre viver e escrever ficção é a mesma de você nadar na piscina e nadar no mar aberto, né? Então, eu tive que fazer uma espécie de piscina de mar aberto, uma certa segurança e testar em segurança para fazer a História da Chuva, ficar de pé. E o Amos Oz, que é o escritor israelense, ele fala uma coisa interessante, que todo livro é, na verdade, está naquele livro e a história começa, um contrato entre o escritor e o leitor, e o contrato se firma pelo interesse. Então, a narrativa ela precisa ser interessante e que levar o leitor adiante até o seu término, né? Então, eu preciso estabelecer esse contrato. Então, eu tinha temas muito complexos que eu havia prometido para um edital e que eu havia prometido para mim mesmo, para tratar enchente, teatro de formas animadas, a exclusão, viver de arte no interior do país, solidão, procrastinação, e eu precisava dar jeito nisso tudo, colocar no caldeirão, só que se eu colocar num caldeirão e ficar batendo, vai sair uma gosma onde está tudo muito misturado, então eu precisava botar uma ordenzinha dos temperos, e aí eu começo a estruturar o livro e começo a pensar, né, os capítulos, eu pego uma peça de teatro e disseco para botar ela de uma forma que ela se espelhe com o outro restante da narrativa. Nada ali está por acaso, porque eu precisei dar jeito a um monte de problemas que eu criei para mim mesmo, né? Então eu tive que pegar um monte de material e dar vazão, e fazer tipo como se fossem escaletas, né? Tópicos, ó, preciso abordar isso, tá, só abordei isso, aquilo, aquilo lá. Aonde que eu coloco a história do Álvaro e do Arthur? Eu preciso separar como isso aqui, do Laura, perdão. Álvaro é o personagem desse livro que eu acabei agora, então. O Álvaro é outro rolê, sorry. Aí eu tenho o Arthur e o Lauro, eu preciso contar a vida deles, mas misturando com a minha, com a chuva. Então vira um negócio meio que matemático, entendeu? Virou esse troço. A história da chuva é meio que um negócio matemático, que faz essas escaletas e fundindo-as. Então, você sabe como é a escaleta, né? Como se faz no roteiro de cinema, você pega e bota o que vai acontecer em cada determinado lugar e você segue. Dentro da escaleta você faz subescaletas, ó, precisa isso aqui, isso aqui. Então, um trabalho muito mais estrutural e braçal do que poético. Ah, eu setei, tudo fluiu, escrevi de uma sentada em 2 meses. Não, cara, foi muito a forceps, muito
na marretada, tinha horas que não ia, eu falava, cara, eu preciso entregar, eu tenho um prazo, eu tenho que fazer, e aí eu me forçava, né? 12 horas por dia, às vezes. E daí o mais louco é que eu escrevi um monte de coisa, mas muita coisa, e depois eu tive que cortar mais um monte de coisa. E daí eu mostrei para a editora antes de mandar para a Petrobras, não, tem que cortar, tá muito grosso esse livro, publicar, aí começa toda aquela história. Era um calhamação. E eu tenho adotado um método, e adotei aquele método de jogar fora os pré, para não me arrepender, entendeu? Então lá tinha História da Chuva, versão um, versão 2, versão 3, versão 4, versão 5, versão 6, versão 7, versão 8. E eu chegou uma hora que eu mandei, sei lá, a versão 11, e daí eu deletei as outras. Agora não quero mais saber. Senão, tu começa a surtar, pô, eu cortei tudo isso mesmo? Puta, mas naquela versão lá tinha. E aí tu entra numa espiral de loucura e delírio e não termina nunca, me conhecendo. Então eu comecei a deletar as versões anteriores e, e aí foi. E chegou uma hora que eu tive que dar o livro por terminado, meio que tava para estourar o prazo. E daí eu falei, não, vou ter que terminar. Então foi algo, tinha que cumprir um contrato, né, sinceramente. Daí eu cumpri o contrato. Diferença com os outros livros é que eu tive toda a liberdade, o tempo para. Isso é bom e é ruim, tá? Ter o tempo e ter a liberdade. É bom porque tu vai no teu fluxo, mas é ruim que pode demorar muito. Pô, quanto tempo eu tô nesse livro novo aí que eu tô? E agora eu me proibi de voltar a ele. Proibi porque senão eu vou mexer mais um monte e aí vai surtar de novo. Então, E nessa parte do retrato, né, do desastre ali no História da Chuva, teve alguma pesquisa documental ou em jornal, ou a assim, base foram as memórias, assim, não, não, não. pessoais? Pesquisa documental, tem que ter, né? Tinha que ter. Tem no arquivo histórico aqui, né, de Araguá. Na época, isso é uma coisa muito engraçada, né? Mesmo que a internet era mais precária, né? Mas pelo menos era muito fácil você encontrar as coisas. Hoje em dia tu não consegue encontrar muitas coisas de 10 anos atrás, né? Vai sumindo, não sei, os sites vão caindo, não sei o que vai acontecendo. Você começa a ter dificuldade, daí você tem que voltar no arquivo histórico, você tem, né, a diretora do arquivo histórico, uma amiga minha, Silvia, então eu tenho acesso, ia lá. Eu não me lembro se na época eu não trabalhava também, não era cronista de jornal, eu não lembro, mas eu tinha acesso, eu podia pedir coisa, tava relativamente fresco, sabe? Tudo na mente, fazia, sei lá, 2008 foi 5 anos, 4 anos do acontecido, era tudo muito recente ainda. Ou 4 anos atrás, pandemia, você lembra das coisas da pandemia como era? Então, é recente ainda, né? Agora, já hoje, sei lá, a gente está em 26, né? Bastante tempo, né, cara? De 26 para 2008, então, a gente está falando de quantos anos? 18 anos, cara. É um adulto. Alguém que tem 18 anos nasceu em 2008. Tem um tempo. É outro tempo. Então, mas sempre pesquisei muito e quando eu travava, eu ia ler outras coisas, né? Travava. No início o livro tinha umas fotos, depois eu cortei. Eu gosto muito de um autor que é o Zebot, que é um alemão, mas escrevia em inglês. E ele é um cara muito legal. Esse é um cara que escrevia pensando sempre a história, ou a pós-história, né? Um cara muito interessante, assim, a forma que ele pensa a pós-história, né? Então é muito, muito louco isso. Mas no fim eu cortei as imagens também, né? Sempre quando eu travo, eu vou ver um filme, Uhum. eu nerdão, assim, eu vejo um filme por dia, geralmente. Sempre tem que ler um pouco todo dia, ou bastante, e sempre ver um filme, né? Senão parece que o dia não foi produtivo para mim, sabe? Tá meio nerd nessa parte. E tem umas coisas, eu gosto muito de ler história, assim, então, as histórias sobre a história da Hungria, sobre a história. E meu pai tinha uma coleção completa da Segunda Guerra,
por batalha, era uma coisa doida. E eu lembro também na adolescência, a batalha de não sei o quê, batalha. Então eram livretos livros assim, da Segunda Guerra. E, e eu lembro que na adolescência eu lia bastante isso, porque tem uma minúcia de detalhes, umas coisas assim. Você sabe que tudo que move a Segunda Guerra Mundial é absolutamente doentio, assim, né? As pessoas esmiuçam até a última, a uma, a um culto, né? Essa desgraça que foi a Segunda Guerra, né? E eles vão até o último, sabe? Bom, eu falei demais de novo. Imagina. Bom, o Estrada da Chuva tem uma epígrafe, né, do Sayer que é muito interessante, que fala, né, que escrever é sondar e reunir fragmentos, né, ou pedaços de experiência e memória para construir uma imagem. Uhum. Então, como que essa epígrafe, né, orientou esse processo de criação do romance? Né, como que essas memórias e experiências que fala aí, né, foram mobilizadas para escrita de temas tão difíceis, né, como o desastre, o luto. Foi bem isso, né? Unir estilhaços, foi fazer uma colagem, né? Uma colagem como uma- um olhar sobre uma história real, que foram esses desastres da chuva, né? Foi muito triste, assim, cara. Eu passo, pelo menos uma vez por semana, eu passo por onde houve esse deslizamento. Hoje é um entroncamento meio crucial na cidade, liga o centro à Barra do Rio Cerro. Se você quer ir para Pomerode, você acaba saindo do centro, você acaba meio que passando por onde houve esse deslizamento que morreu bastante gente, assim, né? E, e eu tinha um compromisso também de falar sobre isso de uma forma que não ficasse também piegas, né? Eu tenho horror à preguiça, a isso, então isso me desafiou muito, né? Para que não ficasse muito choroso, que não ficasse, os mártires da chuva, não, foi, né? Foi muito triste, foi uma tragédia infinitamente menor do que aquilo tudo que aconteceu em Blumenau. Em Blumenau foi um terror, né? O morro inteiro caindo, a cidade inteira praticamente embaixo da água, né? Então, eu tinha esse senso de dever histórico, mas eu tenho uma frase, algo que eu tenho pensado muito, para mim faz sentido cada vez mais, a literatura, né, o ato, o gesto da escritura, eu, enquanto escritor, eu devo me servir da história, da geografia, da psicanálise, dos estudos culturais, eu devo me servir de tudo. Mas eu não posso estar exclusivamente a serviço. Eu não posso estar exclusivamente a serviço de um desses campos. Então, eu me sirvo, mas o meu campo é o da literatura, é o da ficção, então eu tenho que aproveitar todos os materiais que eu tenho, todos os campos do saber, e trazer para o meu jogo, e não querer competir com outro jogo, entendeu? Então, isso acontece. Eu tenho alguns amigos meus que estão escrevendo um romance. Eu quero pensar filosofia, eu quero filosofar sobre isso. Eu falo, cara, vai por aí. Cria um personagem que seja interessante, que faça o leitor filosofar junto com o personagem. Agora, se você quiser competir com a filosofia, você já perdeu. Que é um campo do saber já ultra estruturado, com seus caminhos muito bem, né? É claro que eu posso, se eu quiser, eu posso escrever um livro de ensaios para pensar um momento histórico, tá tudo certo. Agora, eu não posso competir com o historiador sobre o que foi que aconteceu em Blumenau, porque ele vai partir de determinados pressupostos, de determinados lugares, de estruturas que cabem à história de investigação, né, e não de estruturas que cabem ao ficcionista de investigação. São investigações diferentes, compromissos diferentes. Aí que está, né, que reside tudo. O compromisso do historiador e o compromisso do ficcionista. O compromisso do ficcionista é entregar um prédio cheio de janelas e para os leitores encontrar suas próprias paisagens e terem ali algum momento de reflexão, ou de entretenimento, ou de desespero, que seja, né? Então, eu tive que pegar esses estilhaços todos, históricos, geográficos, pessoais, e botar de pé.
fazer uma colagem, fazer lá o que, se a gente pensar na literatura, lá o Kurt Schwitters, que era um vanguardista lá, muito tempo atrás, ele fazia as colagens Mayrs, né? Fazia colagens, só que as colagens deles misturavam barro, pedra, ticket, não sei o quê, jornal, né? Os Mayrs, né? E ele criou até uma casa chamada Meyersbaum, né? Que era uma casa que ele tentava transformar a vida dele em arte. Então ele fez uma grande, é o pai da instalação, fez uma grande instalação na casa toda, assim, né? Então foi mais ou menos isso que eu tentei fazer, né? Uma instalação com a minha vida, né? E daí eu trouxe junto olhares históricos, geográficos, teatrais, né? Para dentro do livro. Então realmente foi unir tudo isso, memória, história, né? Mas sem o compromisso de ser um historiador e sem o compromisso de ser um estudioso do campo do teatro, digamos, né? Um pouco mais livre, né? Com outros princípios, né? Entendi. O livro ele já inicia, né, com esse retrato assim das chuvas ali, já com, né, a notícia da morte do Arthur, né? E o que iniciou o romance com essa cena? O que motivou assim a já Começa com ele mostrar no morrendo, início? né? Começa com ele Isso, os é, primeiros parágrafos já narram isso, né? é o contrato. É o contrato lá do Amos Oz, né? Tem que entregar um. Então, querendo ou não, tem um pouco de policialesco dentro do filme, né? Às vezes o leitor começa lendo com alguém que morre, ele pode ir até o final do livro tentando descobrir por que ele morreu, só que chega no final do livro e ninguém sabe direito o que é, né? Então, é a forma de contrato. Aí é uma questão puramente, digamos, racional e meio que estrutural. Eu poderia começar de qualquer outro ponto, mas foi uma decisão, não. Eu vou colocar isso aqui, que isso aqui funciona melhor para que o leitor consiga entrar dentro da narrativa. E, se eu não me engano, começa com isso, e daí já funde com o Carlos e a companheira dele, né, dentro do apartamento lá e tal, fazendo sanduichinho. Isso é real, o sanduichinho ali, gostoso, aquele sanduíche, ainda lembro do sabor daquele sanduíche. E aí vai para outros caminhos, né? Mostra, né, o escritor inescrupuloso tentando emplacar alguma coisa, investigando, o outro arredio. Então tem uma questão meio policialesca, assim, né? Tem um livro chamado Trem Noturno, um autor da Grã-Bretanha, lá, o Martin Amis, que é muito interessante, que acontece o seguinte: morre uma jovem professora universitária, bonita, bem-sucedida dentro do campo dela, a família não aceita, ela se mata, né? A família não aceita, não, ela não se matou, não, não, não. Tem alguma coisa errada. Aí bota uma investigadora para investigar, você acompanha a investigação em todo o livro, né? E aí fala, a vida realmente é como um trem noturno, treme tudo, né? E aí você não descobre realmente por que ela morre. Então eu tento fazer isso também um pouco no História da Chuva, né? Que é uma investigação que te dá os fatos, te dá as sensações, te dá os desdobramentos, mas não te entrega nada mastigadinho ali. Tal. Se eu não me engano, acho que o livro termina lá com o escritor Carlos Olhando o Rio, né? Se eu não me engano, mais ou menos esse é o final do livro, dentro do Olhando o Rio, caudaloso, como é a vida, né? Às vezes a vida pode ser bem caudalosa. Então, foi por esse caminho. Então, foi uma escolha. Quando você termina o livro, você começa a fazer escolhas para jogar uma tarrafa no leitor aí, para levar, né? Escrever romance é, sobretudo, criar artificialidades para levar a narrativa adiante, né? Diferente do conto que você vai escrever, ele tem uma medida, um tamanho, acabou, acabou. Agora, uma ficção onde eu quero levar os personagens a determinado lugar, eu preciso ficar me desdobrando, eu preciso. É claro que eu tomei várias liberdades, dentro do livro, que torna um livro não uma narrativa convencional, da forma mais convencional, linear, né? Ele é todo truncado, né? Mas é proposital também, se truncar aí.
não é fluidão como um rio. Tem... Bom, existe um fenômeno quando ocorrem essas temporadas de chuva, essas inundações com frequência, né, ou quando elas são aguardadas em determinados períodos do ano, que é uma naturalização do desastre, né? Então, acontece todo ano, acontece a cada 2 anos, aquilo vai se tornando natural e, por consequência, vai até se banalizando, né? Até em termos de divulgação midiática do desastre, né? De como isso vai ser contado. Então, dá para pensar, e você acredita que o História da Chuva ele também pode funcionar como um artigo de sensibilização diante dessa desumanização que o desastre acaba acontecendo, né? Acaba ocasionando. Se você pensa que esse livro especificamente ele pode funcionar também como essa sensibilização, né, para essa desumanização das mortes do desastre, né? Você sabe que eu tenho pensado muito nisso, sobre talvez na época, quando eu escrevi o Fora da Chuva, eu não tenha pensado nisso, sabe, sobre a desumanização, né? Os personagens são meio cínicos ali, né? Talvez o Lauro e o Arthur, eles são apaixonados por aquilo que eles fazem, eles têm um sentido, né? Mas o escritor Carlos ali é meio cínico, os outros personagens, eles são meio cínicos, assim, né? Meio, sempre querendo alguma coisa, meio, né? Mas hoje eu tenho pensado muito nisso, assim, uma desumanização corrente, a vida não vale nada, para nada. As pessoas não têm mais... E essa superexposição que as redes sociais nos trazem, que é algo... Isso banaliza ainda mais qualquer tipo de coisa. Qualquer tipo de conquista, qualquer tipo de coisa, de experiência, de vivência. Então, a vida não vale nada. Porque a partir do momento que você vale por aquilo que você tem, você não vale nada. Então, é essa relação do capital, que a gente parou de pensar nisso, né, dessa construção. Quando o capital passa a valer mais do que a vida, mais do que um ideal, mais do que qualquer coisa, e o capital só tem poder para algumas, só funciona para algumas pessoas, então todo o restante das pessoas não vale nada. Então essa desumanização aí me preocupa muito, assim. A banalização da violência, a violência virou algo, qualquer coisa, a violência está em tudo. E também a banalização de tudo, do humor, do amor. Quando tudo vira imagem e simulacro, nada quase mais é real, verdadeiro. Então a gente está realmente numa situação muito difícil, assim, né? Até para se pensar em termos. Você vai conversar com uma pessoa, você fala algo, tá, mas você viu onde? Em que lugar que você viu isso? Então, há uma incredulidade geral e, ao mesmo tempo, principalmente de um determinado segmento político, há uma credulidade cega também de campos políticos. Então, cara, tá muito difícil. Tá muito difícil ser sul-americano, tá muito difícil ser brasileiro, tá muito... Tá difícil. Ainda mais em Santa Catarina, né, que a gente vive num estado de extrema-direita, governado pela extrema-direita, com empoderamento e tal, é bem difícil, cara. Difícil. E no caso, né, das inundações ali do Vale do Itajaí em 2008, né, elas foram, na verdade, a combinação, né, de fatores climáticos, mas também de questões de vulnerabilidades sociais que já estavam postas naquele ambiente, né? E aí a gente queria saber, enquanto escritor, mas também enquanto cidadão, né, como que você observou essas questões sociais que estavam colocadas naquele momento ali, né? Essa questão da vulnerabilidade que alguns grupos estavam postos, incluídos, como que você observou aquilo? E se após, né, 2008, após essa experiência, se houveram transformações sociais naquele cenário, né, com aqueles grupos, ou se continuou, na verdade, intensificou, enfim, né, o que você observa isso? É, aí agora também o escritor falando, mas também o cidadão falando. Então, eu vejo que os grupos mais vulneráveis continuam praticamente os mesmos e a vulnerabilidade não foi sanada. Ao mesmo tempo que a gente consegue expor essa questão da vulnerabilidade, a gente consegue ver a canalice, né? Tem relatos, né, de que as pessoas cobrando para passar nos terrenos, né, lá em Blumenau, na época da enchente, aqui também. O que acontece? Quando
as grandes tragédias expõem as grandes canalices humanas, né? Então é quando você consegue ver, se a gente observar as histórias das guerras, e são histórias do tempo presente, a gente tem uma guerra acontecendo na Ucrânia, a gente tem uma guerra acontecendo em Gaza, onde mais a gente tem guerra rolando aí? Tem uma guerra civil no Irã, em todo lugar tá, tá rolando, né? Então mostra toda a canalice e toda a vulnerabilidade a que nós estamos dispostos a viver. Gente, você sabe o que é viver? Eu vi um documentário sobre a guerra lá da Ucrânia, lá, cara, de repente a tua cidade, tu tem uma vida normal, daqui a pouco tu tem que sair da tua cidade. Tu perde tudo que tu tem, tu vira refugiado, você vai para um lugar, e isso eu tô falando, né? A própria situação da Venezuela, então a gente está num mundo muito instável hoje. E as vulnerabilidades, elas são cada vez mais consistentes, inclusive, para todo lado. E com essa desumanização, né, você vai ver alguém fazendo o bem, mas se for para rede social, para aparecer, oh, dei dinheiro, fiz aquilo, ou um político que usa. Então, eu não vejo muita. Eu acho que enquanto sociedade a gente piorou nos últimos 2008, nos últimos, a gente está em 26, a gente retrocedeu muito, assim, enquanto sociedade, enquanto pensamento coletivo, enquanto pensamento de país, enquanto pensamento de bloco, enquanto pensamento como cidadão, assim, né, a gente piorou de diversas formas, em diversos lugares. Porque o que acontece? Ao mesmo tempo que a gente tem, ah, e são vários fatores, né, desintegração social, polarização política, é, desintegração da imprensa. A partir do momento que a gente perde. Pô, Santa Catarina não tem mais jornal, pensar nisso. A gente tinha notícia, tinha Diário Catarinense, tinha. Vamos ver o que mais. Tinha o Jornal de Santa Catarina. Cara, a gente tinha 3 jornais, cara, 20 e poucos anos atrás. Diários, tanto fora os pequenos, assim. Ah, mas cada jornal tem a sua corrente política, a sua visão. Dane-se, está trazendo informação, está gerando documento, está gerando indexador, está virando visão, está virando isso. Tinha os cronistas, tinha os articulistas. A gente perde isso. Quando a gente começa a perder isso, a gente começa a perder referenciais. A gente começa a perder muita coisa. Então, a gente está vulnerável em tudo. Imagina quem não tem condições financeiras, quem não tem suporte familiar, quem não tem. Então, as vulnerabilidades, elas são de toda ordem. E não sei se vocês têm acompanhado o que alguns prefeitos têm feito, que é tentar controlar acesso de pessoas nas suas cidades, tentar culpar os moradores de rua por existirem. Então, são algumas coisas assim que são meio que revoltantes. E o pior é ter orgulho de expor isso, porque aqui não entra. Então, esse empoderamento do discurso, isso é fascismo. Né? As pessoas não gostam de falar, mas é um discurso fascista, que é você não pode, porque aqui não. Aqui em Pomerode só entra se você for isso. Aqui não. Em Santa Catarina é assim. Isso é um discurso fascista que tomou conta. Cara, de Santa Catarina, em questão de 10, 15 anos, virou. Já era, sempre foi, mas virou o discurso. As pessoas não têm mais vergonha, sabe, de ser fascista. Então é preocupante, assim. Tanto que aqui meio que virou a bolha não, é o tubo de ensaio bolsonarista Santa Catarina, né? Tudo faz aqui primeiro e depois. Enfim, eu não vou conseguir resolver esse problema. Nem o voto vai conseguir, porque, né, infelizmente, os prognósticos das próximas eleições são para Santa Catarina são terríveis. E a gente só fica na resistência, vou continuar fazendo aqui só aquilo que eu posso, continuar escrevendo, continuando dando vazão às personagens, é só isso que eu posso. E exercer meu voto e tentar influenciar umas outras pessoas, bater de frente. Não adianta, tem coisa que não adianta. Tem que aprender com isso. Eu já bati, já apanhei, já fui cancelado, já fui ameaçado de morte, já fiz tanto. Eu já tomei tanto pau, então é isso.
O início do História da Chuva, né, o narrador ele vai dizer que se lamentar, né, que o Arthur se tornou apenas uma estatística após um desastre. Né? E aí, a partir do momento, então, a gente começa a conhecer a história de quem foi essa pessoa que virou uma estatística. Então, contar a história dessa personagem é uma resposta a isso também, a contar a Ao história de alguém que se apagamento, tornou uma né? Ao estatística. apagamento das pessoas, né? É. O apagamento. Eu estava vendo, esse dia eu estava vendo um relatório de poetas e cineastas que moravam em Gaza e morreram. E são só estatísticas. Aí tem gente que está levantando, fazendo doc, fazendo isso, morreu. Então, existem lugares no mundo que a vida não vale nada. E o Brasil passa a se tornar alguma coisa nesse sentido, a partir do momento que a gente tem 50 mil mortes violentas por ano, né? É muita morte. A gente é um país em guerra também, sabe? Quantos feminicídios em Santa Catarina, sabe? Então, esse lugar é um lugar que eu gosto de pensar hoje, assim. Tento levar um pouco para minha escrita, refletir sobre isso. É claro, tem todas as nossas fraturas históricas, né? Desde as colonizações, a gente é resultado de estupro, roubo, pilhagem, né? É isso. Não poderia ser tão diferente, mas nós somos muito violentos. É um país muito. Você não sai com segurança, cara. Santa Catarina, ok, estado pequeno. Todas as cidades catarinenses são pequenas, então é fácil de. São seguras. Se você for numa cidade do tamanho de Joinville, em São Paulo, vai ser segura como Joinville é. Mas também não entra em determinados bairros. Joinville você não entra também. Mais. Então, crime organizado, poder paralelo, aparelhamento da política pelo crime organizado, então não tem volta. Nem a política resolve mais. Já somos o México, só não assumimos ainda. Só não. Quando fui para o México, na feira de Guadalajara, eu fui, andei de carro por lá, daí eu fui para o interior, assim, cara, tu andava, daí passava caminhões, assim, de policiais de máscara, para não ser reconhecido, todo mundo com fuzil, assim, sinistro. Jack também é assim, né? Então a gente vive num mundo em constante decomposição, né? Só que as fraturas hoje não são, as fraturas são internas, né? Esse que é todo mundo sangrando por dentro. Ah, mas se você usar os Estados Unidos lá, que é a grande potência, Trump faz todo esse barulho aí porque tá sangrando lá dentro também. Tá com fraturas grandes, financeiras, econômicas, internas. E aí ela aposta na geopolítica mundial para cortina de fumaça, para mostrar força, sou o durão. Aqui. E aqui no Brasil também é difícil. A Europa quebrou, o mundo está numa reordenação, né? Então, difícil. Como pensar isso? A ficção pode ajudar. Resolver, não. Bom, tem pouco mais de uma década que o livro foi publicado, né? Eu Eu não imagino resolvo nem que, os meus problemas, quem dirá os dos outros, cara. Tem dificuldade para resolver os meus. imagino que nesse período tem recebido muitos relatos de leitores, feedback, enfim. E se você pudesse compartilhar algum desses relatos que você recebeu de algum leitor ou de algum grupo de leitores, né, sobre o História da Chuva, assim, que te marcou de alguma forma, ou que você lembra com carinho. O que tem acontecido reiteradamente são perguntas, né? Pô, esse tal existiu? Esse existiu? É verdade? Esse? Eu pensei que esse cara existiu mesmo. E são esses relatos que me revigoram, são meu sadol, me revigoram, porque eu fico pensando, pô, legal que eu consegui colocar, estruturar, deixar de pé esse universo, né? Porque o ficcionista, ele bota esse universo de pé e estrutura esse mundo, né? E ele fica de pé, ele funciona, né? Enquanto narrativa. Então, para mim, toda vez que alguém vem me perguntar se determinado personagem
para mim é um grande elogio, sabe? É, é uma forma de entender. E essa é a grande pergunta que o pessoal da História da Chuva faz. Ah, é isso, é que... Tem gente que lê e não entende bolhufas, e daí também manda, ah, mas é sobre isso o livro e tal. Tá tudo certo. Cada um nada onde dá. Vai na piscininha que consegue, né? A piscininha mais funda, mas... E isso eu tenho pensado também, na escrita de livros, de fazer livros que não, que não são o que parecem também. Isso tem sido importante para mim também, né? Porque a literatura tem ficado, nós temos ficado mais rasos, né? Por várias questões, né? A gente quase, poxa, você vai abrir um Instagram ali, você fica uma hora vendo meme de gatinho, entendeu? Dopamina barata ali, tal, 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 tal. E eu tenho me policiado cada vez mais para perder menos tempo com essas coisas. E eu tenho dificuldade já mais para ficar lendo 2 horas seguidas, não consigo mais, cara. Uma hora. Quando vê, eu tô olhando o celular. Difícil, cara. E eu acho que tá com todo mundo nessa, assim, sabe? De vai ali olhar o celular, então eu tenho me policiado, assim, minha concentração, meus filhos, de 1 minuto, acho que eles não conseguem ficar mais concentrados. Meu mais novo mesmo, né, Samuel? E aí, eu tô nessa luta aí, para voltar para essa profundidade do texto, para você mergulhar num texto de verdade. E na escritura é a mesma coisa. Só que eu tenho mais facilidade de me concentrar para escrever do que para ler, incrível que pareça. Da hora que eu entro no modo escritor, vira a chavezinha ali, eu não consigo. E às vezes eu tenho uma rotinazinha, eu acordo muito cedo, então às vezes eu pegava assim, 7 horas da manhã já estava de café tomado, tudo certinho, na frente do computador, e ia das 7 às 11 escrevendo, assim, sem parar, sem levantar a bunda, estica, pá, pá, almoçava, daí voltava, mais 4 horas, 8 horas direto, assim, né? E aí funciona. Mas daí o mundo cai, né? Um monte de mensagem, um monte de coisa, eu esqueci de buscar alguém na escola, às vezes. É difícil lidar com a vida real. O bom era viver no texto. Bom, agora já remando pro final, mas pensar sobre a literatura em geral, né? Você considera que ela pode ter esse papel de registro e também de problematização, né, de uma forma mais sensível sobre os desastres. E junto a esta, para que serve a literatura, na sua concepção? Uhum. Se ela tem alguma função e qual é ela? Então, se a gente colocar dentro de um campo utilitarista, né, vamos pensar, a literatura não tem a serventia de uma utilitária de uma matemática, mas tem uma frase que eu gosto muito, que é do Carlos Fuentes, que é a literatura é o conhecimento pela imaginação. Então, a utilidade dela é educar a imaginação, é levar a gente para outras vidas que não a nossa. E quando você vai viver uma outra vida que não a sua, quando você entra naquele estágio de catarse ali, né, que você está respirando com o personagem, você está vivendo aquele personagem, você acaba mudando um pouco a sua vida também. Você acaba entendendo o sofrimento de outras pessoas, você acaba vivendo aquilo que você não viveria, né? Então, eu acho que se tiver uma utilidade para a literatura, é essa do conhecimento pela imaginação. Uma forma de transmitir conhecimento através de falas, de cenas, de movimentos ficcionais ali, né? Então, eu acredito nisso, assim. Tanto que, como escritor, você aprende lendo, né? Você aprende lendo, seguindo outras pessoas. E como humano, né? O David Foster Wallace tem uma frase que é bem interessante, que ele fala, cara, literatura é sobre o que é ser a porra de um humano. Essa é a fala dele. Não é sobre o que é ser humano. Então, eu acho que a literatura não deixa de ser um grande catálogo de humanidade, né? Estão registrados ali os sofrimentos de pessoas, ficcionais, é claro, mas estão
os sonhos, as frustrações, os delírios de épocas, né? Delírios de grandeza, delírios de, de morte. Então, é um grande reflexo da humanidade, da nossa humanidade, sempre foi. Né? Se a gente pensar historicamente, na história do romance, ao mesmo tempo que a sociedade se estruturava, o romance, enquanto gênero, se estruturava também. Né? As cidades iam se estruturando, os reinos, né? O romance vai se estruturando. Então, sempre caminhou um pouco junto. Né? O que é o pós-moderno? O mundo fragmentado na literatura. O mundo é hoje fragmentado. Né? Tudo. Então, eu acho que é um grande reflexo aí do humano, né? Do que é ser humano. Se alguém perguntar, cara, o que é ser humano? Vai ler esses 20 livros aí, entendeu? O que é existir? Qual é a- me diga um romance para entender como a vida é inexplicável. Ah, vai ler O Estrangeiro, do Alberto Camus, vai ler o Kafka, né? Metamorfose, Processo, Esperança, vai ler O Velho Mar, do Hemingway, vai ler os livros das irmãs, o Morro dos Ventos Vivantes, né? Vai ler as irmãs Bronte, vai ler o Frankenstein, né? Ficção científica lá, Mary Shelley, né? Lá não sei de quanto tempo. Olha só que mulher fodona que era Mary Shelley, as irmãs Bronte. Então, assim, eu acho que a literatura, o lugar dela é este conhecimento aí da humanidade. Agora, as pessoas têm que ler, né? Não, as pessoas leem cada vez menos, né? Então, é difícil. Vou colocar a literatura acima de outras artes? Não. São experiências diferentes, vivências diferentes. Pô, vivência de tu no teatro, cada espetáculo é único, os atores atuando ali, entendeu? Cada um suando, com cheiros, né? Cada espetáculo é único, cara, porque muda a fala, muda o gesto, muda tudo. É o cinema que une todas as outras áreas, né? A música, há quanto tempo a música está cantando aí? Então, eu acho que se a literatura for superior em algo, é em catalogar as nossas frustrações, os nossos amores. Isso ela é superior em outras artes. E aí pode residir a sua utilidade. Né? Trazer as nossas paixões, os nossos pensamentos mais devassos, mais impuros. Porque é legal você apontar o pensamento mais nefasto possível que a mente pode te levar. Isso acontece na vida real das pessoas. Crimes hediondos, a literatura sempre trouxe isso, sempre mostrou o lado sombrio. Então é um catálogo aí da. Né? Só que o mais interessante é que ao mesmo tempo que ela mostra, ela ensaia sobre o que levou aquela determinada pessoa a fazer isso, ela dá um contexto, ela não é apenas uma notícia, né? Então é isso. Acho que a serventia da literatura ela reside nesse catálogo aí. Né? Se você pudesse ler todos os livros do mundo, você entenderia um pouco mais da alma humana, mas isso não te salvaria de nada. Também não te ajudaria. Porque grandes intelectuais foram grandes monstros também, né? Mas é importante ter esse catálogo aí. Picasso era um babaca, Polanski é um safado, deixa eu ver quem mais, um monte, o Hemingway era um babaca, deixa eu ver quem mais, um monte de gente babaca. E é isso. Aí entra aquela discussão, né? Vida e obra. Outro doutorado. Vida e obra. Valida, não valida, cancela, não cancela, cancela a obra e não cancela o cara, ou cancela tudo. Aí é outra discussão. Você comentou anteriormente sobre, né, os distintos compromissos entre ficcionistas e historiadores, né? Agora eu te pergunto como você vê as possíveis relações entre ficção e história. Uhum. Cara, são as melhores possíveis, né? Porque quando o ficcionista vai querer encontrar um rigor técnico em algo, uma informação, ele vai buscar um estudo acadêmico, uma tese de doutorado, ele vai ler um livro sobre determinado tema. Eu vou escrever um romance sobre a Segunda Guerra Mundial, ficcional. Bota aí 20 livros de história, bota 10
doutorados gringos, bota, então tem uma simbiose, né, de trabalho. E tem uma outra questão que é interessante, que a gente pode usufruir, é o rigor de pesquisa do historiador, né? A gente pode trazer isso para a ficção também, né? Entendimento de fatos, cruzamento de dados. O compromisso que às vezes o jornalista não consegue ter por causa do tempo, de tudo. Então, se eu for um livro de histórias que lá tem uma bibliografia de 50, vou pegar um exemplo prático aqui, um pouquinho. Ó, estou escrevendo agora um roteiro que fala de um personagem húngaro. Ó, olha o tamanho do trambolho que eu tenho que ler para dar. Às vezes eu não vou usar nada, mas me dá, ó, tá novinho, né? Mas ele vai me dar imagens, vai me dar um background do personagem, vai me dar um backstory, vai me fazer entender quantas páginas do historiador aqui, vamos lá, ó. 750 páginas, quantas páginas de outros livros de referência? Muitos. Então é isso. Se eu quero rigor para minha narrativa, se eu quero realmente ter segurança, né, eu vou me embasar historicamente com textos de historiadores, pesquisas e livros, sobretudo. E aí eu não posso confiar no jornal, tá? Não tem como confiar, porque as notícias são diminutas, os fatos são às vezes mal colocados, né? É tudo muito raso às vezes, né? Ah, aconteceu isso, não. Aconteceu como? Quem? Quando? Onde? Por quê? E qual o contexto? Muitas vezes vem sem contexto, né, cara? E aí, na história, eu vou atrás do contexto, né? Então, para mim faz muito sentido isso, tá? Entender, pô, esse livro que se passa no Paraguai agora, pô, eu tive que ler história do Paraguai, tive que ler história contemporânea do Paraguai para tentar entender por que o Paraguai é assim, que não é, né? Por que que olha só as perguntas que surgem, né, você lendo a história do Paraguai. O Partido Colorado, que era o partido do ditador estuprador, que por não sei quantas crianças, que era Alfredo Stroessner, ainda é o cacete do partido que manda e ganha as eleições lá. Porque 90% das eleições foram vencidas pelo Partido Colorado, que era o partido da ditadura, que tinha um general, que era Alfredo Stroessner. Por que que o filho do ex-ministro do Stroessner se elegeu presidente e tal? Então, são perguntas que, né? Por que o governo lá do governo de centro-esquerda que tentou funcionar lá não terminou o mandato? Então, são coisas assim que a gente começa. Por que o crime organizado funciona em simbiose com o Estado no Paraguai de uma maneira diferente de que funciona no Brasil? Então, eu vou ler livros de história. Tem muito legal que é Paraguai e Uruguai, que saiu sobre a editora Elefante. São vários textos de historiadores muito interessantes, assim, que tentam responder perguntas como essa, né? E aí fui ler a história do Paraguai. Não tem uma linha sobre a história do Paraguai no livro, no meu. Mas eu li 2, 3 livros sobre a história do Paraguai. As batalhas, opa. Então, assim, eu acho que se for para brincar, eu tenho que ter, vamos supor assim, eu vou praticar hockey. Eu tenho que ter um cavalo, eu tenho que ter equipamento e tem que ter técnica. E aí eu tenho que, se eu vou me propor escrever sobre algo que envolva a história, eu tenho que ter esses equipamentos, aí. Os livros, né? Eu não posso brincar, né? A minha relação da literatura, da ficção com a história é uma relação de alimentação. Preciso, preciso me alimentar disso. E né, são os historiadores que vão me dar uma segurança, entendeu? Vão me dar segurança para poder trabalhar.
escrever ficção, algo que não tem compromisso tão fiel com a história, mas tem um compromisso de contexto, de realidade social do tempo. O Ronson Sayer, que eu cito ali no começo, é um escritor interessantíssimo, que ele escreve livros que se passam em períodos históricos muito distintos, assim, tipo século X, século Y, e sempre com uma poesia e com um olhar muito diferente, assim. É um autor que eu gosto muito. E para concluir, você conhece outras obras, livros que falam de alguma forma sobre desastres? Então, qualquer livro da Segunda Guerra, são muitos, né? Tem ali o 14, do Jean Echenoz, As Benevolentes, que é um livraço, do Jonathan Lear. É um livro que você entra dentro da mente de um capitão da SS, tá ligado? Então você vive um terror ali dentro, sabe? Que é muito. Os livros, até o John Cheever, História Americana. Se a gente pegar vários livros de ficção, O Grande Gatsby, do Fitzgerald, Depressão Americana, o álcool, lá, a proibição do álcool, os livros do Hemingway, Os Anos Dourados na Europa. Deixa eu só olhar aqui na minha estante aqui, que eu vou achar vários aqui. História da Arquitetura Argentina, Sérgio Santana, Ditadura Brasileira, até Proust, né, que tenta congelar o tempo ali, Celine, é muita coisa, cara. Todos lidam com grandes desastres. Tem um que eu li recentemente, que é muito interessante, de Jerome Ferrari, o Sermão sobre a Queda de Roma, né, que são dois jovens que estão estudando e faz um paralelo com o Sermão sobre a Queda de Roma. É bem legal esse livro. Jerome Ferrari. Vou ver aqui mais próximo aqui. Tem uma série de narrativas assim que são muito interessantes, em que a vida de pessoas, os livros da Natalia Ginzburg, tem até aquela As Pequenas Virtudes, que são pequenos textos dela, né? Como grandes catástrofes, guerras ou cataclismas, né, acabam mudando a vida de gente comum, né? Gente que simples, né? Gente que só quer viver, né? Deixa eu ver o que mais. Tem os do Roberto Bolanho, Ditadura Chilena. Tem um monte de livros do Bolanho, tudo que eu estou conseguindo ver aqui. Respiração Artificial, do Ricardo Pilha, Ditadura Argentina. Sérgio Santana, Ditadura Brasileira. É muita coisa. É um monte. Tudo acaba atravessando, né? Assassino Cego. Conversa na Catedral, do Mário Vargas Llosa. Os números aqui, né? As diásporas todas de guerra, né? É muito livro. Javier Cercas, A Velocidade da Luz, Segunda Guerra de novo. Esse aqui é um livro muito legal. Agora, desculpa aí que eu estou vendo ali a biblioteca. Acho que um dos escritores contemporâneos que melhor exploram a história de forma ficcional é o Javier Cercas. Tá? Ele narra aqui, ó, uma tentativa de golpe na Espanha. E aí ele vai ponto a ponto falando, porque foi um golpe que foi televisionado, isso que foi o mais louco. Os caras chegaram lá e tentaram dar o golpe, e foi todo televisionado. Então ele analisa esse instante, contexto político, histórico. O Javier Cercas é um baita escritor. Genial esse aqui. Vou ver o que mais tem. Bom, é um monte de... tem um livro que é Ditadura Space Invaders, uma escritora chilena ali também, a Ditadura Chilena.
E tem todos... É um monte, cara. O Onete. Não enxergo muito bem eles. Tem outra estante lá. Um monte, cara. Carlos, foi um prazer imenso conversar e ouvi-lo. Novamente, queria agradecer pela Então, contribuição, pela disponibilidade. vamos fazer uma foto nossa aqui, então. Pronto. E vou só encerrar a gravação. Espero que Concluir. tenha ajudado.